Boa noite, povo de Deus. Tudo bem? Aqui quem fala é o Josias Castor. E vem mais uma mensagem vinda do trono de Deus. Para o meu e também para o seu coração. Só que antes de eu transmitir esse recado, eu quero avisar que no dia 17 de outubro vai iniciar um quadro novo aqui no canal. Esse quadro vai se chamar Na Boca do Povo. Na Boca do Povo vai ser o espaço reservado para expressões, ditos populares, bordões famosos, né? Tirado do cinema, tirado das novelas, enfim. E tudo isso, essa matéria eu vou inserir com base bíblica. Para cada expressão, cada dito popular, cada bordão, vai vir sempre com um versículo bíblico. E eu vou estar explicando se esse bordão é correto ou é errado. Bordão ou expressão, seja lá o que for. Mas esse quadro vai se iniciar não amanhã, segunda-feira amanhã, mas na outra segunda-feira, no dia 17, perdão. Viu? Dentro do quadro, Na Boca do Povo. Amém? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz: temos, porém, esse tesouro de barro, que essa excelência seja de Deus e não de nós. Palavras escritas pelo apóstolo Paulo ao povo de Corinto. E essa mensagem, amados, é mais ou menos a continuação daquela mensagem que eu preguei há 2 anos atrás, né? Que se chama Vaso Novo. Não sei se vocês lembram. Eu preguei sobre esse versículo. Então essa é a parte 2, né, dessa mensagem. E aí, eu quero lançar uma pergunta, né, para o corpo de Cristo, galera do YouTube. Que espécie de vaso vocês têm sido na presença de Deus? Eu expliquei naquela mensagem que existem 2 tipos de vasos. O vaso de porcelana e o vaso de barro. Como eu disse também naquela mensagem, que o vaso de porcelana é aquele tipo de vaso que é admirado pelos homens, mas nem sempre é admirado por Deus. E o vaso de barro é o oposto. Nem sempre o vaso de barro, nem todo ser humano admira o vaso de barro. Porém, o vaso de barro é admirado por Deus. Agora eu vou falar nessa mensagem sobre a criação. Você sabe que tanto o vaso de barro como o vaso de porcelana, quem cria somos nós, né? Deus ele dá a inspiração, coloca o arranjo, mas aí, quer dizer, a criação que é Deus. Agora, o desenvolvimento desta criação é nós. É eu e você. Cabe a nós escolher que espécie de vaso seremos na presença de Deus. E aí eu te lanço uma outra pergunta. Em que espécie de vaso você tem criado para Deus? Esse vaso tem agradado a Deus? Esse vaso que você tem criado, desenvolvido,
esse vaso que você tem desenvolvido, está no agrado de Deus? Porque, como disse na outra mensagem, o vaso de porcelana não é agradável aos olhos de Deus, mas sim o vaso de barro. Amados, não adianta você querer somente elogio do ser humano. Não adianta. E eu vou te explicar por que você tem que valorizar o elogio de Deus. Por que você tem que ser vaso de barro e não vaso de porcelana? O vaso de porcelana, amados, como eu já disse, não é aceito por Deus, e sim pelos homens. O ser humano é falho, irmãos. Às vezes a pessoa está te elogiando na tua frente. Aí a pessoa vira as costas, ela encontra uma outra pessoa e começa a falar mal de você. Isso para mim tem um nome: hipocrisia, falsidade. Então não é bom, irmãos. Eu sou uma pessoa desconfiada por natureza, desde pequeno. Fui muito humilhado na escola. As pessoas me tratavam mal, me chamavam de feio. Eu tinha complexo de inferioridade, né? Meus tempos de escola. Nos primeiros anos, né? Depois eu fui me curando desse mal. Mas isso me fez ser uma pessoa desconfiada. Se tem uma coisa que eu não gosto, irmãos, é muito elogio pro meu lado. Isso me faz mal. Isso me incomoda. Viu? Um elogio sincero, beleza. Mas elogio pra pessoa ficar te bajulando, eu já fico com o pé atrás. E quando a pessoa muito te elogia, eu também fico muito me elogia, muito, eu fico com o pé atrás e você tem que ficar também. Porque geralmente isso gera hipocrisia, isso gera falsidade. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. E tem pessoas que têm se engrandecido muito com esses elogios, que a pessoa nem percebe que Deus está afastando dela. Por quê? Porque o vaso que está sendo desenvolvido não é o vaso de barro. É o vaso de porcelana. É o vaso do orgulho. É o vaso da hipocrisia. É o vaso da falsidade. É o vaso da mentira. Cuidado, irmãos. Cuidado com os elogios. É bom ser elogiado? É. Mas de vez em quando. Muitas vezes é prefiro você ouvir uma crítica com sinceridade, ser criticado havendo verdade nisso, do que você ouvir um elogio com segundas intenções. Está percebendo o que o Espírito Santo está querendo dizer? E o apóstolo Paulo, ele completa dizendo: temos, porém, esse tesouro como vasos de barro, para que a vossa excelência seja de Deus e não de nós.
Então, amados, prefiro o elogio de Deus. Deus, ele não é falso. Deus, ele não é hipócrita. O elogio de Deus é verdadeiro. O elogio de Deus é sincero. Assim também como a crítica de Deus é sincera. Muitas vezes, esperamos elogio de Deus. Só que muitas vezes, Deus, ele nos surpreende com uma crítica, com uma repreensão. E ele faz isso não porque ele é um Deus carrasco, não porque ele é ruim. Não, muito pelo contrário. Porque ele nos ama. A palavra de Deus diz: Deus castiga e repreende o quanto ele ama. Então, amados, não espere elogio de ninguém, a não ser de Deus. Porque de Deus, sim, pode-se garantir que o elogio que ele faz é verdadeiro. Mas nós temos que colocar na nossa mente, para que nós possamos construir um vaso de barro nas mãos do oleiro, é necessário que reconheçamos os nossos erros. É necessário que nós reconheçamos que somos pecadores e que estamos sujeitos a pecar a qualquer instante. E eu te pergunto, você tem feito isso? O irmão tem te ofendido e você tem perdoado o seu irmão? Tem liberado o perdão? Ou o irmão te machuca, te machucou, te ofendeu com palavras? Você pediu perdão a ele? Quando ele te pede perdão, você libera o perdão? Porque, amados, o vaso de barro, ele não se importa com as críticas, a não ser de Deus, a não ser do Espírito Santo, a não ser do seu líder espiritual, que maioria das vezes é usado por Deus para te chamar a atenção. Amados, não espere elogio do homem. O homem é falho. O homem te dá tapinha nas costas e por trás só falta te apunhalar pelas costas. Viu? Então, amados, o que eu quero dizer com essa palavra: construa o seu vaso. Mas o desenvolvimento desse vaso tem que ser de barro. Ou melhor, deixa Deus amassar o barro para te fazer um vaso novo, para te fazer um vaso perfeito. Não importa se as pessoas te criticam, irmãos. Deixa criticar. Deixa falar mal de você. Jesus não se importou com as blasfêmias do povo quando o próprio povo, a multidão, colocou ele na cruz. Viu? Jesus não se importou. Ele só chegou na cruz, já com o corpo todo moído, sangue praticamente vertido, coletado. Ele disse ao Pai: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Viu, irmãos? Essa deve ser uma atitude do vaso de barro. Viu? Até nas orações, irmãos.
Eu preguei que uma mensagem do fariseu e publicano. Até para você chegar na presença de Deus, o seu vaso tem que ser de barro. A sua oração não deve ser para criticar o irmão. Orações contrárias. A sua oração não deve ser para derrubar a igreja. A sua oração não deve ser para que o Senhor tire o pastor da sua igreja. A sua oração deve ser para quebrantamento de espírito. Foi assim que o publicano orou. Bateram no peito e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Sou um pobre e miserável pecador. Viu? Então, irmãos, em nome de Jesus, deixa Deus construir o seu vaso de barro, para que Ele possa te fazer um vaso novo. Porque Ele é o oleiro. E o Espírito Santo é o arranjo desse vaso. E é necessário quebrantar os nossos corações todos os dias, até a vinda de Cristo, que está próxima. Amém? Eu vou ficando por aqui. Mas se você gostou dessa palavra, que é a continuação do vaso novo, viu? Inscreva no meu canal. Vai aparecer a palavra inscrito. E do lado de inscrito, o sininho. Clica nesse sininho que você terá este vídeo e os outros vídeos que eu já postei aqui no canal Josias Castor a serviço do reino. Eu quero ter nada diferente. Esta palavra. Sentir no meu coração aqui. Cantar vaso novo. Amém? Glória a Deus. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.